Então vamos lá, pessoal, mais um conteúdo aqui para vocês, um conteúdo exclusivo e é mais que um recap, né? Não dá para chamar de recap, né? O que que é? Recapitular aquilo que de fato a gente visualizou na sala e o que que a gente poderia de repente ter feito diferente. Enfim, é assim. É para isso que a gente precisa rever o mercado ao final de um dia, tá? E ao final também de uma semana, né? Estudar, se dedicar nesse mercado, tá bom? Antes de falar aí sobre essa sexta-feira, e na verdade esse recap vai se estender um pouquinho mais, porque eu quero trazer alguns pontos importantes da quarta-feira, da quinta e da sexta-feira, né? Então fica atento que tem muito conteúdo aí. Antes de partir para essa super aula, que é mais que um recap, aqui é a interface da sala ao vivo, aqui tem muito conteúdo, tá bom? Então você que quer participar da sala ao vivo, tá aqui o link, né? Você pode acessar aqui, conhecer um pouco mais da interface. E também tem bastante conteúdo. Então você vem para cá, você vai ter base, muita base. Tem mais aí de, eu acredito que deve estar batendo 40 horas de conteúdos aí adicionais para você de fato aprender, pelo menos aí aspectos aí importantes sobre a minha metodologia, né? Pô, Vitor, fiquei com dúvida. Quero aprender mais, quero entender completamente como é a tua metodologia. Aí tem aqui a minha mentoria, tá bom? No momento, pessoal, as vagas estão fechadas, mas tem a lista de interesse que você pode aqui já ficar atento, se inscrever nela. Abaixo aqui do vídeo, se você assiste pelo YouTube, você vai conseguir ter acesso aí a esse link para você se cadastrar e ficar atento, tá bom? Inclusive, tem algumas novidades que eu vou antecipar, então, se você tiver cadastrado aqui, logicamente, você vai receber antecipadamente, tá bom? A próxima mentoria ao vivo vai ficar para começo do próximo ano, tá? Eu fiz apenas uma esse ano e vou fazer apenas próxima mentoria ano que vem, tá? Mas se cadastrando nesse link, eu quero trazer algumas coisas antecipadamente para vocês e você que quer aí realmente aprender toda a minha metodologia, saber tudo que eu aplico dentro do mercado, eu convido você a se inscrever nesse link, tá bom? Vamos lá, então, pessoal, sem mais delongas aí. Pessoal, semana muito boa, muito produtiva, né? E tem alguns pontos que eu vou compartilhar para vocês, porque é aquilo que eu sempre falo. Não adianta nada eu trazer um conteúdo aqui para vocês, um conteúdo de recap, que é recapitular aquilo que a gente visualizou dentro da sala ao vivo e simplesmente analisar um gráfico parado. A ideia disso não é analisar simplesmente um gráfico parado e pensar a partir do ponto de que daquilo que nós poderíamos fazer. A ideia é destacar aquilo que foi pensado antes, aquilo que nós fizemos no momento e considerações daquilo que poderia ser feito diferente. Sim, por mais que nós venhamos olhar o gráfico parado, na sequência, logicamente a gente vai visualizar oportunidades que, de repente, naquele momento do mercado ali acontecendo, talvez a gente não teve aquela, digamos assim, aquela fugiu a palavra agora, mas aquela capacidade naquele momento de tentar antever uma expectativa, isso está tudo bem. Porque também não tem como a gente pegar todos os movimentos do mercado, isso não é possível, né? E, e você vai ver que o mercado, inclusive a forma como eu penso, principalmente quando a gente começa aí a analisar o mercado aí no pré-mercado, eu tento antecipar as expectativas e eu gosto de sempre destacar a questão das regiões, e eu falo isso na sala, eu falo assim, ó, pessoal, mais importante daquilo que o mercado vai fazer no sentido de qual amplitude ele vai buscar, eu preciso primeiro estar atento às regiões que foram demarcadas. Então, todos os dias, a primeira preocupação, aliás, preocupação não, o primeiro comissionamento, digamos assim, que você tem que ter quando você vem para o mercado é olhar exatamente para o mapeamento. Isso tem que ser uma regra todos os dias. Você tem que analisar o mapeamento, você tem que fazer o mapeamento, rabiscar. Rabiscar mesmo, estudar o gráfico, ir afunilando, entendeu? E eu dou mais uma dica, aproveito para dar mais uma dica aqui, é ficar com um gráfico limpo, assim, sabe? Um gráfico limpo, porque as marcações, pessoal, por mais que elas sejam importantes, elas podem te induzir você ficar preso àquelas marcações que você já realizou. E, paralelamente, olhar um gráfico limpo, sem nenhuma marcação, vai te permitir a olhar para coisas novas também. É um exercício que parece que não faz tanta diferença, mas dia a dia, no momento que você está dentro do pregão, certamente pode fazer sim, tá? Pessoal, eu já adianto para você que talvez não vai ser um vídeo aí de 20 minutos, 30 minutos, tá? Eu vou tentar permanecer
não passando aí pelo menos de 40 minutos, tá bom? E não s eu não vou trazer somente para vocês o que aconteceu aí na sexta-feira, tá? Como eu acabei não conseguindo aí, de fato, trazer o conteúdo de quinta e o conteúdo de quarta, né, que o único dia de stop na semana aí foi na quarta-feira. E eu quero mostrar para você na quarta-feira, e eu vou começar pela quarta-feira, lembrando que segunda e terça-feira foram dias com mais de 1.000 pontos. Teve sim, operação de stop, se eu não me engano, na terça-feira, mas que depois a gente conseguiu aí realmente reverter, né? E na quarta-feira teve um detalhe que fez toda a diferença. Eu quero começar por esse dia aqui para você. E eu quero trazer também a respeito do dólar futuro. Você vai ver que no dólar futuro, na quarta-feira, deixa eu lembrar, na quarta ou na quinta? Eu vou acessar aqui o gráfico. Você vai ver que de fato deu um encaixe perfeito para a gente fazer uma excepcional oportunidade. Tinha contexto, tinha elemento técnico. E o que que acontece muitas vezes, pessoal? Talvez você que está assistindo esse conteúdo, você vai falar assim, poxa, tomei stop, cara, olha, o que será que eu fiz de errado? E muitas vezes não é que você fez errado. Muitas vezes naquele momento caiu na métrica, digamos assim, de falhas. Todos os tipos de entrada no mercado, pessoal, precedem falhas. Nada no mercado é 100% assertivo, tá? Então, partindo desse entendimento, e você precisa ter esse entendimento, você não precisa se culpar, eu vejo as pessoas se culpando, e essa culpa que você carrega por aplicar uma base técnica que naquele dia, de repente, acaba não dando certo, faz com que você no dia seguinte, você não aplique aquele fundamento. E aí você quebra a métrica. Você quebra aquela sequência. Por quê? Quando a gente vai fazer, por exemplo, um backtest, quando você faz um backtest, é natural que você tenha ali média. Ah, esse aqui tem 50% da assertividade, esse tipo de situação aqui apresenta 60%, esse tipo de situação aqui apresenta 70%. E aí são variáveis, né? O mercado ele não traz certeza para você. O mercado ele vai trazer o quê? Né? O que que ele tende a prometer, né? Digamos assim, uma premissa que você parta desse entendimento, que são probabilidades. Então você trabalha com probabilidades, você não trabalha com certeza, né? Então você precisa absorver isso na tua cabeça para que você venha para o mercado e entenda que a consistência é a consequência ou a qualidade daquele que é constante. A partir do momento que você não é constante nesse mercado aqui, ou seja, a constância tem a ver com o poder da repetição. Tem a ver de fazer as mesmas coisas todos os dias e ir ajustando elas, repetidamente. É isso, repetidamente, entendeu? Porque se você faz num dia a estratégia, seja qualquer um dos argumentos técnicos que você aplica no mercado para entrar num trade, às vezes dá gain, daí terça você vem, dá gain também, quarta, por exemplo, pô, deu errado, quinta-feira você vem o que não, mas ontem deu errado, pô, mas o que que aconteceu segunda e terça? Qual base que você tomou para realmente lucrar no mercado? Se não, será que não foi a mesma que, né, ou uma das bases que você aplicou na quarta-feira e deu stop? Por que que você vai mudar a tua estratégia quinta-feira? E o mercado não é só sobre assertividade. Assertividade é importante, mas é um dos tripés do conjunto que vai realmente fazer você o quê? Permanecer vivo e lucrando no mercado. Então é assertividade, é risco e é retorno. Isso eu ensino na mentoria. Ensino na mentoria a importância disso. Então as pessoas olham muito somente para a questão do stop. E eu destaco isso, né? Eu prefiro algum tipo de entrada ali ou de situação que talvez até tenha 50% de assertividade, mas que geralmente pode me entregar 6, 7, 8, 10 para um, do que um outro argumento técnico que ele até tem uma assertividade maior, mas ele vai ter ali uma expectativa ali talvez de 3 para um de risco-retorno. Então essa equação você precisa entender, eu não vou me alongar muito nisso, tá? Mas eu vou, já deu para acho que para fundamentar um pouco daquilo que a gente vai falar aqui e de outras coisas também. É importante que você acrescente comentários aqui, seja você que está assistindo dentro da plataforma aí para alunos, ou se você não for aluno, esse conteúdo está sendo disponibilizado também no YouTube. Então é importante que você coloque aqui abaixo suas dúvidas, perguntas, que eu vou buscar atender todos os questionamentos, tá bom? Pontos que eu quero citar aqui com vocês, tá? Um scout aqui, ó. Quarta-feira, 7640. Quinta, captura de liquidez e as duas quebras de estrutura, muita gente ficou com dúvida. Sexta, expectativa de manipulação nas extremidades, tá?
Então eu quero trazer esses pontos aqui. Beleza, senhoras e senhores? Então vamos lá, vamos começar por quarta-feira aqui. Vamos lembrar aqui, né? Olha como a semana fechou, ó, fechou, inclusive fechou num doji, ó. Não sei quem acompanha o mercado sexta-feira, mas fechou num doji. E quinta foi isso aqui, ó. Qual que foi a minha expectativa? Começando por quinta-feira aqui, ó. Qual foi a minha expectativa, pessoal? A minha expectativa na quinta-feira, principalmente dado esse potencial trap aqui, ó, ok? Que veio limpar a mínima aqui. O que que eu imaginei? O mercado vindo buscar liquidez por aqui, respeitando isso aqui, virando a vela, e aí na sequência formando aqui, ó, um movimento para a alta, tá? Essa foi a minha expectativa. Acreditei nisso aqui. E eu até faria a venda, pessoal. Até faria a venda, mas o que que eu imaginei? Até na sala eu falei isso. Eu falei assim, ó, eu olharia para a venda, mas caso ele viesse fazer um trap dessa máxima. Para mim, ele tem que começar aqui, ó, começar ou depois vir romper essa máxima. Daqui a pouco você vai olhar os 5 minutos e vai entender. Só que tinha mais argumentos técnicos aqui. Então já dá para você compreender um pouquinho, né? Por isso que quando ele vem aqui nessa região para baixo aqui, eu já estava com uma região mapeada no pré-mercado com os meus alunos, da expectativa da ponta compradora, certo? Eu já estava com uma expectativa. Até porque no gráfico perdão, no gráfico sem ajuste, sem split, aliás, com split com agrupamentos, você vai ver que o 61,8 batia bem aqui nessa região, tá? No gráfico ajustado, ele tá batendo 61,8 bem aqui, tá? É um detalhe, eu não vou me alongar muito aqui, pessoal. Final das contas aí vai depender muito aí, mas assim, é um detalhe que você vai ter que, você pode avaliar o tanto gráfico ajustado quanto não ajustado. Não vou me estender aqui, senão vai ficar muito longo esse conteúdo aqui, tá? Mas em dado momento aí eu posso trazer mais informações sobre essa questão. Mas no final das contas, avalie os dois, tanto gráfico ajustado quanto gráfico sem ajuste. E em outro momento eu trago um conteúdo para vocês, tá? Mas vamos aqui. Então vamos lá. Gráfico de 5 minutos, eu vou mostrar para vocês no gráfico de 5 minutos exatamente aqui, ó. Tá? Então esse foi o mercado, tá? Olha que doido, né, pessoal? Nesse momento aqui, pessoal, eu acreditei que o mercado, pessoal, ele isso na terça-feira, eu acreditei na terça-feira que esse rompimento dessas mínimas aqui, ó, foi para buscar o quê? Uma manipulação para esse mercado voltar para essas regiões de rejeição aqui, ó, certo? Tanto que no pré-mercado da quarta-feira, eu tinha algumas expectativas aqui. Ah, só para lembrar, a gente comprou aqui, ó. A gente fez uma compra aqui, ó, na quarta-feira, tá? A gente partiu aqui e fez um. Demorou, né, para se desenvolver, mas chegou a pagar, se eu não me engano, 900 pontos aí, tá? 900 pontos ou 1.000 pontos, eu não lembro agora. E aqui foi onde eu abri o mercado, ó, na quarta-feira, ó. Tá? Aqui foi na quarta. Esse pregão aqui foi na terça. Quando eu fiz o mapeamento, eu vou fazer rapidamente esse mapeamento aqui. O que que nós tínhamos aqui, pessoal? Nós tínhamos o 7640 aqui do Fibogap, tá? Vou puxar aqui de cima, ok? Lembra que o gráfico diário fechou tipo um martelo aqui, né? Ele devolveu e deixou o pavio para baixo, né? Foi isso que aconteceu, ó, tá? Por isso que eu imaginei essa movimentação aqui, pelo menos de buscar liquidez. Nós tínhamos mais uma retração aqui que dá para mapear também, que é essa retração. Lembrando, não estou falando sobre coisas que eu vi com gráfico parado depois, entendeu? Ok? Estou falando de coisas que foram é, antecipadamente aí analisadas, mapeadas, tá? Quando eu venho para o mercado diariamente, pessoal, eu venho aqui com a estratégia montada, ok? E boa parte dos dias aí não é que você tem que tentar adivinhar o que o mercado vai fazer, você tem que ter um método, porque esse método ele vai qualificar as potenciais regiões para você clicar, entendeu? Então, parte desse entendimento, né? E aí aqui tinha uma troca de polaridade, tá? Tinha uma troca de polaridade aqui também. Então veja que aqui, pessoal, era uma região muito boa para a ponta vendedora, certo? Só que é um detalhe aqui, tá? Então veja que aqui tinha VWAP, tá? Uma VWAP. Aqui para cima também eu marquei 3 pontos potenciais para a venda. Aqui era um desses pontos, confluência do 7640 com 50% maior com os fundos anteriores, tá? E tinha uma POC aqui também, tá?
Tinha uma POC exatamente aqui. E aí, pessoal, caso ele seguisse na alta, poderia buscar liquidez nesse topo com a VWAP do dia anterior ou até o fechamento do gap. Então eu pontuei 3 pontos com os meus alunos aqui para a venda. Aqui, aqui ou aqui em cima, tá? Aqui seria um ponto de liquidez maior, tá? Ok? Já deixa eu antecipar isso aqui, tá? Porque aconteceu bastante, tá? Falhas de pivô são muito boas para a gente operar. A gente pegou uma venda bem aqui, tá bom? A gente pegou uma venda bem aqui. A compra aqui eu perdi, tá? Só lembrando terça-feira, não ia falar sobre terça, né? Aqui a gente tomou uma violinada e deu o preço desceu. Eu não paguei pedágio, teve aluno que pagou pedágio. Pessoal, só pra você ter ideia, teve gente na sala aqui. Aqui eu acabei, acho que foi no momento que eu fui no banheiro, não sei o que eu fui fazer. Teve gente que pagou o pedágio, pegou 1.000 pontos. Veio aqui embaixo, eu não tava na tela aqui, só que aqui tinha ponto de memória, tá? Ponto imã, tinha POC e tinha VWAP. Tem gente que pegou aqui 1.000 pontos, chegou lá, vendemos junto, pegamos mais 1.000 na queda. Coisa linda, né? Chegou a dar 1.200 pontos aqui. Coisa linda, pessoal. Segunda e terça-feira foram excepcionais, tá? Agora voltando aqui, olha isso aqui, pessoal. Aí você pode perguntar, e tinha a média de 20 do 60 aqui um pouco mais acima, tá? Então, de fato, pessoal, a venda era muito boa. Só que eu sempre observo uma característica do preço. Quando o preço faz isso aqui, ó, ele faz um movimento para baixo, somado ao gap, faz uma correção, volta a entregar a queda e aí vem para superar essa máxima, nós temos aqui uma quebra de estrutura, tá? Uma quebra de estrutura, ok? Então, faça chuva ou faça sol, pessoal, eu sei que aqui é um ponto de captura de liquidez. Tanto que sexta-feira você vai ver por que teve alunos que compraram aqui. Ao final da sala, eu pontuei duas expectativas para fazer no índice futuro, que seria o ponto de captura de liquidez, ok? Após quebra de estrutura, e, e aí como que você de fato iria operar, fazer esse manejo, tá? Isso aqui é somado com a FIBO aqui, tá? Vou até antecipar a FIBO aqui, que foi o que eu também fiz no pré-mercado, antes do pregão do dia 8, aí quarta-feira abrir. Então eu tinha a minha estratégia montada aqui. Eu tinha a possibilidade da compra aqui nessa região, ok? Poderia parar nesse fundo anterior com esse topo anterior aqui, como de fato nós compramos, somado ao 7640, dentro da captura de liquidez, tá? Ou o 61.8, tá? Foi os dois stops que eu tomei aqui, 61.8 e 7640, tá? Foi os dois stops que eu tomei. Então, quando o mercado abriu, pessoal, você vai ver até o detalhe que eu estava comentando. Veja que ele superou essa máxima. Detalhe singelo que para mim faz a diferença, né? E por isso que eu não paguei a venda de abertura, tá? E aí você vai observar que ele não tinha quebrado estrutura. Então, para mim aqui não era um ponto de captura de liquidez, tá? Para mim não era. De fato, ele apresentou ali pressão, entregou o movimento na queda, só que para mim seria o trap. Por quê? Porque daí ele poderia, e era uma expectativa, buscar essas confluências aqui do Fibogap, testar de fato bem o 7640 com 50% da Fibo maior, buscar até uma LTB, até esqueci de comentar essa LTB aqui também. Então, para mim, pessoal, a melhor condição era limpar essa liquidez que aqui em cima ela se encontrava, fazer o trade da abertura aqui em cima com um trap de máximo, para daí seguir na queda. Quando o preço não faz isso, ele já desce acelerado, eu acabo ficando de fora da operação. Inclusive, você vai ver que na sexta-feira, pessoal, eu fiz uma venda na correção e o preço veio como? Ele veio esticado, olha aqui, ó. Esticado. Semelhante ao que fez aqui. Movimentos como esse, geralmente as pessoas não entendendo o contexto que se encontra, talvez vão fazer vendas caras. Logicamente, aqui acabou dando certo. Mas na minha metodologia, pessoal, é uma regra, né? Eu basicamente levo isso como uma regra importante, não operar contra 7640 e 61.8. Eu não opero contra isso aqui. Ainda mais se essa região teve quebra de estrutura, tá? Então o preço veio caindo, né? Ou nesse caso aqui, como ele já abriu com gap, né? Depois ele vem aqui, supera o topo anterior, volta,
né? Nesse caso não voltou a buscar liquidez, mas seguiu na alta, foi isso que aconteceu. Então teve quebra de estrutura. Ou seja, quebra de estrutura é uma quebra de sequência de topos e fundos descendentes ou topos e fundos ascendentes. Quando isso acontece, eu fico atento, porque ali de fato é gerado um ponto de liquidez e quando o preço voltar ali, eu vou fazer uma reentrada. E lembra que eu falei para vocês no começo que não tem como, pessoal, não tem como eu lucrar em um trade de um dia anterior ou na semana ou dias anteriores em características semelhantes e aí eu vim para um dia seguinte eu fazer diferente. Aqui não era uma deriva após um movimento forte. É natural que isso potencialmente pudesse reverter. Se você olhar um dos trades que nós fizemos e a gente foi violinado por 20 pontos, né, e eu acabei não pagando pedágio, não era basicamente a mesma característica de início de pregão aqui? Observe, o movimento puxou forte, fez uma deriva. O que que eu fiz? Vendemos. 1.000 pontos. Esquece por um detalhe, né? A sacanagemzinha da violinada, acho que foi de 25 pontos, tá? Esquece esse detalhezinho, tá? Mas não é a mesma coisa, a diferença é que, logicamente, aqui tá para alta. E talvez seja loucura para vocês, eu vou ter que, já que eu estou comentando sobre essa semelhança entre os dois movimentos, que você pode estar pensando, pô, Vitor, mas é uma loucura fazer a venda aqui. Depende. Se você analisa contexto, de fato você vai ver que tinha aqui base para isso, né? Fundos anteriores e era uma retração de 6 a 1.8. Ó. Fundos anteriores com retração de 6 a 1.8, ou seja, um ponto de liquidez do preço, tá? Veja que é bem parecida aí a movimentação, tá? Bem parecida a movimentação. Quando você tem um preço esticando e aí na sequência uma deriva, deriva tende a ser padrão híbrido, mas boa parte das vezes, se tiver num contexto adequado, pode trazer aí a reversão. Foi a mesma coisa. Puxada, deriva, expectativa fazer isso aqui. Entendeu? Qual que é a diferença, pessoal? Esse movimento aqui, 1.000 pontos. Depois que eu entrei novamente na venda, tá? Que foi violinado, tá? Não esquece disso, né? Ah, você pegou 1.000 pontos. Não, eu queria ter pego. Meu erro aqui nesse dia foi não ter pago o pedágio. O que que é pedágio? Reentrada no trade, tá? Fui violinado, preciso fazer a reentrada, tá? E aí, pessoal, aqui é a mesma coisa. Se aqui eu perdi, aqui eu peguei a mesma base, aqui o stop. Isso que eu aumentei o stop, tá, pessoal? Não precisava ter tomado stop aqui, não. O stop aqui no 7640 foi 200 pontos, tá? 220 pontos, tá? Você tá entendendo? Então, aquilo que eu falo para vocês, eu não posso mudar, pessoal, a maneira como eu opero se, por exemplo, eu tomei um stop, entendeu? Isso é ser muito amador. Tá? Porque no final, o stop inicial aqui era menor, tá? Eu que resolvi esticar um pouquinho na sala. Eu falei, pessoal, eu vou aceitar aí tomar um risco maior, mas ele pode estar buscando só um pouco mais de liquidez e para evitar a violinada. Acabou não dando certo, tá? Ok? Inclusive, para mim, serve a mesma lição. Porque por que que eu não aumentei o stop aqui, que se eu não me engano foi de 110, 120 pontos, e aqui eu aumentei, ó. Então veja que eu reanalisando essa situação aqui, eu deveria ter sido aí de fato um pouco, como que eu posso dizer, fazer a mesma coisa. Então veja que eu estou ensinando vocês e ao mesmo tempo estou refletindo comigo mesmo aqui. Pô, peraí. Então será que eu fiz errado aqui? Tá, vamos colher qual que seria a melhor tomada de decisão. Se for para colocar gordura, eu vou colocar gordura sempre. Se não for para colocar, então nunca vou colocar gordura. Só que nessas duas situações aqui, pessoal, eu lembro muito bem, tá? Eu geralmente uso escora no livro visual. Aqui não tinha muitas escoras para jogar o stop ainda maior, tá? Aqui nesse caso já tinha, por isso que eu protegi um pouco mais, tá? Então tá aí. Isso para, inclusive para isso que serve um recap, entendeu? Você tem que vir aqui e falar, cara, o que que eu poderia fazer? Beleza, tomei stop. O que que será que poderia fazer diferente? Será que de fato fiz o que tinha que ser feito e tá tudo bem, porque o stop faz parte do jogo? Na maior parte das vezes, sim. Mas sempre é bom você olhar para o gráfico para fazer o pós-mercado aí, para você poder ir aprendendo com as próprias movimentações daquilo que o mercado tem feito. Entendeu? É assim, pessoal. Não tem almoço, não tem almoço grátis no mercado, entendeu? E aí foi aí, stop aqui no 61.8, tá? E aí vem mais um detalhe, tá? Quando a gente joga no 2 minutos, ele vai ficar um pouco mais, como que eu posso dizer? Discricionário aqui, ó. E aí você vai ver que nesse momento, você vai ver que nesse momento aqui, tá?
Então vamos lá, o preço não foi buscar a venda, não fez a quebra de estrutura, não limpou a liquidez, veio reto para a queda, fiquei aí fora da operação da ponta vendedora, e aí na sequência o preço, vamos lá, veio aqui para baixo. Ó. Quando ele veio para baixo, olha só, presta atenção aqui, ó. Veja que aqui foi ó, um fundo importante, e além desse pivô que era nos 5 minutos que foi a quebra, aqui no 2 ele também fez essa quebra, olha aqui, ó, certo? Não ativou? Então, dentro dessa captura de liquidez dos 5 que eu marquei até essa mínima, aqui no 2 tinha uma região também. Então, por isso que eu estiquei um pouco mais a gordura aqui, ó. Por isso que foram 220 pontos, 230, se não me engano, de stop, tá? Ok? E aí, pessoal, veja que aqui, ó, quando eu antecipei pelos 5 minutos bem no 61,8, aqui nos 5 minutos também, tinha exatamente essa micro quebra, tá? Além disso, olha só aqui, ó. Exatamente nos 5 minutos, o candle que a gente comprou foi tipo até um martelo aqui, né? Ele bateu bem aqui, ó. Foi bem aqui nessa micro quebra. Aqui teve uma tentativa, ó, pode ver um candle aqui negativo que tentou jogar o preço de novo para baixo e rejeitou. Então fez uma micro quebra aqui também, um micro pivô, perdão, acima da quebra de estrutura. Depois o preço perde esse fundo aqui, mas somente para capturar liquidez. Discricionário, totalmente discricionário. Eu coloquei no 2 minutos que fica um pouco mais analítico, tá? Mas daria para a gente poder observar pelos 5. Então, nesse momento aqui, o preço jogando para cima, eu acreditei de fato que ele voltaria a retestar essa região, induzindo um movimento forte dos operadores a vender aqui, e na sequência o preço voltar a jogar para cima. Pelo menos até o que? Varrer a liquidez aqui. Aí eu poderia o quê? Poderia vender aqui em cima. Claro que se eu pego a compra aqui, qual é uma das coisas que eu faço dia a dia no mercado, pessoal? Peguei a operação aqui, esquece, cara. Na compra eu vou gerenciar. Eu só vou sair de um trade quando o preço me tirar, não quando eu quiser sair. Olha aqui, ó. Então, quando que eu vou sair de um trade? Ele pode subir 1.000 pontos. Enquanto ele fizer topos e fundos ascendentes, eu vou permanecer. Ele fez isso aqui, ó, quebrou a estrutura, ele vai me tirar. Encerra a operação. Aí eu começo a olhar para uma possibilidade de venda, enfim, ou seu, enfim, daí tem que ver de fato onde o preço vai parar, tá? Mas naquele momento aqui, ó, eu pego a compra aqui, logicamente, eu vou aqui para cima. Assim como, vamos supor, se ele não desse aqui um gatilho, ou não desse a condição e voltasse rapidamente aqui para cima, o que que eu ficaria atento aqui novamente? A região de liquidez, varrer aqui a região para poder capturar liquidez, entendeu? Então veja que tudo aquilo que foi como estratégia e como eu sempre faço, e o que me leva a, de fato, aí, antecipar expectativas, estruturas e lucrar, como tem sido nos demais dias, como foi segunda e terça dessa semana, foi a mesma coisa que eu fiz quarta-feira. Só que quando você perde, seja por o mercado virar, seja por um equívoco, seja por qualquer detalhe, pode ser um equívoco teu, pode ser enfim, uma antecipação inadequada, entendeu? Pode ser até um trade técnico que para mim isso aqui foi e o mercado virou, tá tudo bem. Ok? Tá tudo bem. A nossa compra foi no 17 aqui, ó. Esse aqui é do 17 aqui, ó. 17 ou 21, eu não lembro agora. Um desses dois aqui, dos dois aqui, tecnicamente daria essa possibilidade. E eu particularmente gosto quando o preço vem esticado no 7640 aqui, né? Ok? Ainda mais que a região estava validada aqui, né? Tá? Tinha uma quebra de estrutura aqui. Tudo bem que contra o 60 ele não estava tão bonito assim. E tem mais um detalhe, ele tinha uma cunha aqui, né? Ele tinha uma mega de uma cunha aqui. Então, assim, pessoal, tinha muito argumento técnico aqui, tá? Tinha, de fato, muito argumento técnico aqui para acreditar nesse trade, tá? Tinha muito argumento técnico para a gente acreditar nessa operação. E, infelizmente, acabou não dando certo. Mas aí entra aquilo que eu falo para vocês. Quando você tiver errado, seja equivocado, qualquer outro motivo, você tem que perder pouco. Stop tem que ser cadenciado, tem que ser pequeno, entendeu? Ok? Olha aí, ó. Ok? Tá? Depois a gente foi aqui, ó. Eu acabei não antecipando aqui o fundo da cunha. Deixa eu lembrar aqui, eu já vou aqui. Não, acredito que eu não comprei aqui. Tá? E olha só, uma cunha bonita aí, tá? Beleza? Então foi isso que aconteceu na quarta-feira. Fechou. Falei, pessoal, não vou ficar caçando trade. Teve aluno na sala que caçou oportunidade aqui, ó. Ó. Ah, perdão, perdão. Teve mais um trade, lembrei. No fundo da cunha, pessoal, olha só. No fundo da cunha, deixa eu arrumar aqui. Lembrei.
o que que eu falei na sala? Eu falei, pessoal, é muito mais pertinente que a gente faça o quê, ó? Agora, espere uma quebra de estrutura. Aí eu visualizei essa cunha aqui, ó. Tá bom? Presta atenção aqui, pessoal. Nesse momento aqui, eu acreditei de fato, meus amigos, que, vamos lá, se não tivesse essa cunha, eu até comentei na sala, eu até venderia uma vez. Eu até venderia uma vez. Trocaria essa região verde aqui para vermelha, troca de polaridade e mais pullback e regressão no VWAP e pagaria a venda aqui, ó, certo? Pagaria a venda aqui. Quando eu vi essa cunha, pessoal, tá? Porque aqui foi uma região, ó, ele tentou subir, rejeitou e deu a venda aqui. Quando ele deu essa cunha aqui, pessoal, eu vi essa cunha, né? Eu falei, pessoal, aqui ele quebrou a estrutura. Ele quebrou a estrutura, ele fez um pivô que falhou, não permaneceu abaixo. Teve alunos que anteciparam e pegaram 500 pontos aqui. Por que que na sala eu particularmente segurei essa possibilidade da compra? Porque é de risco, tá? Como que é um trade de risco? Você tá o mercado caindo, tá? Você não pode a todo momento ficar acreditando que aqui vai ser o fundo. Isso teve alunos que acreditaram. Não tá errado, tá? Não tá errado, tá bom? É agressivo? É. Não tá errado, mas é agressivo. Só que quando ele faz esse movimento aqui, eu marco essa região aqui do pivô, ó, tá? Onde falhou o último pivô após a quebra de estrutura, e o que que eu faço? Comento a possibilidade da compra aqui. Inclusive foi 120 e alguma coisa mil, 130 mil e 200, tá? 200 ou 210, eu não lembro agora. Vamos ver aqui, é exatamente isso, ó. Ó, 130 e 200, com stop na mínima, tá? Eu optei por fazer aqui. Por que que eu optei, por mais que fosse uma quebra de estrutura, fazer a parcial 1 para 1? Por causa da força do movimento. E outro detalhe importante, esse candle aqui, ele não mostra uma característica mais interessante de absorção, entendeu? Por isso que eu optei em antecipar a parcial 1 para 1 e tomar um stop no break-even, né? Pode ver que depois ele rompe aqui, tá? Então, quando eu vi o contexto dos 60 minutos, né? Pensa comigo, o preço está aqui, ó, fazendo a quinta onda. Então ele fez 1, 2, 3, 4, 5 e ele está aqui, ó, onde estava bem aqui, ó, no fundo, né, da cunha. Fazendo a quinta onda, o que que eu pensei? Cara, esse preço vai buscar o topo da cunha. Tem 600, 700 pontos para cima aí. A gente vai pagar, acho que 125 aí de risco, pô, 5 para 1, 6 para 1, entendeu? Né? E esse foi o último trade aí. Acreditei muito de fato, né? Acreditei muito de fato aí que o mercado entregaria. Acabou vindo aqui para baixo e eu falei pro pessoal, pessoal, para mim não tem muito o que fazer mais, né? Fechei a sala aí, ok? Fechei a sala aí. É, Fechei a sala aí, acabou o dia para mim, tá? Mas como eu falei, pessoal, vocês precisam entender isso, tá? Desculpa me estender muito aí no conteúdo, mas vocês precisam entender isso. Meu, o mercado tem todo dia. Comece a notar quando você fica tentando caçar trade para recuperar. Veja se você vai terminar emocionalmente bem, confiantemente bem, entendeu? Você vai ver que muitas vezes, assim, quando você reverte o loss, independente se é caçando ou operando tecnicamente, você vai ficar com um pouco do ego inflamado, natural. Mas você não tem que estar aqui para recuperar trade. Trade não se recupera, tá? Trade não se recupera. Não se recupera trade. Você tem que fazer o quê? É aquilo que eu sempre falo. Quando sexta-feira eu perdi, não vou falar que eu perdi a venda, vocês vão entender depois ali. E a gente comprou a mínima do dia, pessoal, nos violinou por 20, 25 pontos, uma coisa assim. E depois o mercado subiu um monte. Eu falei, pessoal, tomamos stop aqui, 90 pontos. Eu não vou caçar três. Se for para terminar sexta-feira com 90 pontos negativo no índice, eu vou terminar. Eu vou esperar, de fato, uma nova possibilidade para a gente poder clicar. E deu a condição da leitura que eu fiz na possibilidade da venda. Entendeu? Então, assim, você tem que ser o caçador o quê? Não de entrada. Não de recuperar loss ou não de caçar gain. Você tem que ser o caçador de argumento técnico. Você tem que ter um método para você poder olhar para o teu método, falar, cara, meu método tem esse argumento, tem isso, tem isso, tem isso. E aí quando você vem para o mercado, você tem que buscar essas confluências, esses conjuntos. É isso que vai fazer se performar bem, entendeu? Isso é um dos ingredientes importantes, não ser um caçador de trade, né? E aí foi isso que o mercado entregou. Logicamente, pessoal, agora voltando só para fechar quarta-feira,
Logicamente que quando eu olho isso aqui, eu falo assim, putz, cara, pô, cara, podia ter pego aqui essa venda, entendeu? Enfim, mas são escolhas, entendeu? E se desse certo esse trade aqui, até porque tinha confluência aqui de 7640, esse trade podia fazer a virada aqui, ó, meio-dia e 45. O mercado permite isso, pessoal. Meio-dia, 1h30 aí, geralmente o mercado pode entregar inflexões, o mercado pode reverter. Então, fiz a minha parte. Qual que é o detalhe que eu penso por fim aí? Cara, perdi nesse último trade aí? Não. Foi técnico? Foi. Pô, bacana. Fiz a minha parte? Fiz. Deu certo? Não. Me arrebentei? Não me arrebentei. Teria expectativa para. Vocês vão ver sexta-feira que ele respeitou um movimento de quebra e jogou, acho que 600, 700 pontos para cima. Entendeu? Agora, se eu olho para isso aqui, vou sexta-feira. Não, não, é porque quarta-feira não deu certo. Ou seja, se muda. Lembra da história de que para ser consistente você precisa ser constante? É isso. Só que você precisa ter um método. Não dá para você ser constante no que tá fazendo na coisa errada também, tá? Beleza? Então tá aí, essas foram as expectativas, tá? Vamos continuar caminhando aqui, depois eu faço do dólar de quarta-feira, que ele vai ser um pouco mais rápido. E aí o mercado fecha aqui no fundo da cunha ainda, né? Lembra que essa linha aqui era o fundo da cunha. E aí tem um detalhe aqui, pessoal. Esse candle aqui, ó, ele rompe a mínima levemente, o 73. Ele é o que rompe mínimo, rompe máximo. Para mim aqui foi uma limpeza de liquidez. Tudo bem aí que é 2h e pouco da tarde, o mercado ficou travado aí. Depois ele volta a retestar essa região aqui, ó. Então, quando eu venho para o mercado aqui no dia 10, que foi quinta-feira, eu vim com a estratégia mais uma vez montada. Falei para meus alunos, falei, pessoal, não sei para onde o mercado vai, mas eu sei o que eu vou fazer. E o que eu vou fazer é trap de mínima, reteste de mínima, eu vou comprar. Por que que eu vou comprar? Porque para mim é liquidez aqui e tinha uma baita de uma POC aqui também. Então eu falei assim, eu não sei o que o mercado vai fazer. Agora, o que que eu não vou fazer? Eu não vou vender gatilhos, expectativas de pullback raso aqui na mínima. Isso eu não vou fazer. Para mim o mercado ele tem que buscar liquidez lá em cima, eu vendo lá em cima para poder corrigir. E aí eu mostrei os pontos para venda e os pontos para compra. E quais foram esses pontos, tá? Novamente, pessoal, eu tô falando sobre coisa que eu não. Ah, o gráfico parado. O que adianta analisar gráfico parado? Eu preciso pegar aqui as expectativas que eu analisei previamente para mim poder modelar meu método, entendeu? Porque eu ver o gráfico parado no final do dia não adianta nada, entendeu? Eu preciso vir olhar para o mercado e falar assim, cara, o que que eu visualizei antes? Será que eu tô atento àquilo que o mercado pode estar entregando? E de fato a gente conseguiu lucrar. Olha que loucura, pessoal. E aí eu vou mostrar aqui para vocês alguns pontos importantes. Vamos lá? Quando o mercado faz esse 573, né, eu não estava acompanhando aqui no final do dia 9, aí, quarta-feira, mas eu olho aqui no final essas características, aliás, no pré-mercado do dia 10 eu dou uma olhada, e aí eu já fico atento a isso aqui, tá? Falou, opa, peraí, Ken. Então o mercado de fato apresentou um bloco aqui, um bloco importante, esse bloco no macro, ele está no fundo de uma cunha, ele faz o rompimento aqui da máxima, que dá para considerar uma micro quebra. Além disso, aqui tinha uma POC também, tá? Tinha uma POC desse movimento aqui, deixa eu até mostrar, ó. Você pega aqui, segura o botão direito do mouse, tá? Joga lá em cima, tá? E aí você vai aqui, ó, volume profile, ó. Tinha uma POC exatamente aqui, ó. Nesse momento, o que que nós fizemos, meus amigos? Pessoal, conteúdo ouro isso aqui, tá? Conteúdo que a galera não entrega. Conteúdo que a galera não entrega, tá? Tu poderia estar fazendo um monte de coisa aqui, ó. Vocês nem sabem que horário que é, né? Acabei não gravando esse conteúdo sexta. Olha aqui que horário que é. Sábado, 21h30, pessoal. Quero ver vocês estudando aí para que semana que vem, aí segunda-feira, você esteja atento nesse mercado, que amanhã eu não vou ver mercado não, entendeu? Tá? Eu me atrasei gravar esse conteúdo aqui porque teve uma... A gente foi no aniversário de 15 anos ontem, daí a gente ficou até tarde, umas 3 da manhã lá, né? Curtindo, faz tempo que a gente não saía, né? Daí a gente veio para casa, dormimos até 11h30. 11h30. Eu, José e minha esposa. E aí, o que aconteceu? Daí a gente saiu daí almoçar e daí a gente voltou pra casa e dormiu a tarde inteira também. Ah, que é gostoso demais. Isso é liberdade, pessoal. Isso daí não tem preço. Ah, porque poderia estar não sei onde, numa festa, não sei. Não. Bom, vamos lá. 9h31, né? E depois daqui eu vou fazer conteúdo de Forex ainda. Eu tô devendo conteúdo de Forex. Vou deixar preparado aí, tá? Oportunidade 30 para 1, 20 para 1 aí em Nikkei, em Hong Kong, tá? Mas vamos lá. Então aqui, ó, o que que eu falei no pré-mercado? Falei POC mais 7640 mais fechamento de gap.
Mais micro quebra, que gera o quê? Captura de liquidez. Aí eu falei, pessoal, eu não sei o que o mercado vai fazer, mas eu tenho base, tenho argumento técnico para poder fazer a entrada aqui. Você está entendendo? Eu não sei o que o mercado vai fazer. Não tenho de fato qualquer noção daquilo que o mercado vai fazer. Mas entendendo sobre ele, o meu método é modelado em comportamentos que o mercado executa, precifica, eu vou aplicar esses fundamentos aqui. E aí eu deixo a cargo do mercado fazer a movimentação. Só que em último caso que eu vou fazer é vender aqui, eu não vou vender. Não vou vender. Pode descer 1.000 pontos para baixo, eu não vendo aqui. Coisas que eu falei na sala. Dito isso, nós penduramos aqui. Era o 0,10, se eu não me engano, inclusive, tá? Era o 0,10 aqui, se eu não me engano. Foi o fechamento do gap, né? Inclusive, até postei no Stories lá. Teve aluno que. É, exatamente, ó, 130, 0,10, ó. 130, 0,10. Teve aluno que fez a mesma coisa aí. Print, né? Eu peço, pô, como que foi? Me mandem, como que foi? Pô, exatamente, 9h30 da manhã, uns quebrados, né? Uns segundinhos diferentes, que às vezes acontece, né? E normal, né? Daí tá aí, ó. Pagou quanto? 800 pontos? Acho que foi 800, se eu não me engano, tá? 600, perdão, 600 pontinhos. O mercado andou 700 de mínima a máxima, a gente pegou 600, cara. Loucura, né? Então tá aí. Porque eu não ia vender aqui. E eu falei isso, eu falei, pessoal, se ele não acionar a compra para nós, se ele não acionar a compra para nós, e a gente deixou pendurada, tá? Com o stop aqui, ó. Se ele não segurar a compra para nós, a gente chega na região vermelha e vai vender, tá? Olha só que coisa. Tanto que daí a gente já vai para dia 11, sexta-feira, falhou o pivô bem aqui, tá? Pivô lindo, tá? Vou falar desse pivôzinho aqui, tá? Por que que eu não vendi, pessoal? Tá? Não me arrependo de não ter vendido, mas eu vou, na verdade, olhando prontinho assim o gráfico, pô, lógico que eu me arrependi, né? Sou bobo de falar, não, não me arrependo. Bem capaz, pessoal. Bem capaz, cara. Tá? Bem capaz, lógico. Você fala assim, nossa, qual que coisa linda, né, cara? Só que você toma um stop aqui, o que que ia acontecer? Pô, mas acabou de quebrar a estrutura, é sempre assim, né? Por isso você precisa ter um método, né? Você compra aqui, ó, você não compra, ele sobe. Pô, Vitão, trade de VWAP, cara, como é que você não comprou? Entendeu? Por isso que você precisa ter um método, cara. Ainda mais nós, eu educador, assim como eu converso com outros educadores do mercado, é natural você ser criticado por aquilo que você fez, mas ninguém está disposto a pagar o preço e fazer o que você está fazendo, entendeu? Poucas pessoas estão. Porque assim, tem trade que eu poderia dizer que ele tem configuração que ela é híbrida, tá? Como assim híbrida? Tem base técnica para entrar nela, na compra, como aqui. Tem base técnica para você ir para venda também, que é buscar falha. Qualquer uma das duas que você faça, não é errado, tá? Claro que naquele momento, talvez algum argumento ou outro ali vai dar um peso maior para você tomar uma decisão, mas a gente já chega lá. E só para terminar aqui, pessoal, o que que aconteceu? Ó? Só para terminar aqui, é, enfim, foi isso que o mercado fez. Basicamente, aí dia 10 não fez nada, né? E aí parou nessa região aqui em cima. E aí, qual que foi minha expectativa nesse dia 11? Agora a gente já está na sexta-feira, ó. Aqui foi mais um dia de gain na quinta-feira. O mercado que andou pouco, a gente fez nossa parte. E aí a gente vem para quinta-feira. E daí eu comentei, pessoal, eu compro novamente nas mínimas, tá? Se ele voltar retestado, é trap aqui. Ok. Ou a gente vai buscar um ponto de liquidez lá embaixo, tá? Na questão da venda, o que que eu falei no começo aqui? Quando o mercado abriu, pessoal, eu falei, pessoal, aqui é uma região potencial de troca de polaridade, ó. Vou repetir uma frase que eu sempre falo na sala, não é sobre o que eu acho, é sobre o que o preço diz. Olha aqui, ó, que coisa linda. Só que aí, vamos ser sinceros, pessoal. Tradezinho bonito, né? Não é um tradezinho aqui quebrando estrutura, ó. Olha esse candle que ele puxa aqui. Ele não traz uma intenção para a ponta compradora? Nesse momento aqui, quais as coisas que eu falei na sala e o que passou na minha cabeça? Eu falei, pessoal, o trade para compra tá bonito. Tem um vazio gráfico aqui para cima. Tem um vazio gráfico aqui para cima. Tem um campo de preço muito bom, ó. Tá bom? Inclusive, só que para a semana que vem, ó, você vai deixar isso aqui mapeado, tem que deixar o fechamento de gap aqui também, essa região aqui de liquidez. Tem a falha do pivô de segunda-feira que tem que deixar mapeado também.
Tem bastante liquidez lá. Tem 3 pontos aí, o preço tende a ir buscar, tá? São pontos de liquidez. Mas voltando aqui, tava bonito, hein? Ele poderia muito bem acelerar aqui. Só que, pessoal, olha só que doideira, né? Eu falei, pessoal, eu tô meio receoso para venda, porque eu acho que ele pode até subir. Só que ele faria uma manipulação aí. Então, vamos. Eu não compro. Falei assim, pessoal, eu não compro. Para mim, ó, vai ser uma manipulação aqui, é um pullback muito raso, tá? Para mim, ele teria que fazer pelo menos um A, B, C. Trava aqui, ó, trocando polaridade no fechamento do gap. E a partir daqui, eu posso até catar uma compra. O problema é que não aconteceu isso, ó. Ele falhou o pivô e despencou. Eu não quis adiantar a venda. Quando ele começa a puxar, eu falei, pessoal, tenho duas situações aqui, tá? É coisa que eu falei na sala, não é gráfico parado, pessoal. É coisa que eu falei na sala, entendeu? Coisa que eu falei na sala. E aí eu falei assim, ó, como ele quebrou a estrutura agora após acionar um pivô, o que que eu vou fazer aqui? Aquela leitura clássica que eu falo para vocês, né? Após uma falha de um pivô, ou seja, ele fez a quebra de estrutura, o que que eu vou esperar? Eu vou marcar o corpo real do pivô que ativou, né? Ok, com o pavio. Então, essa regiãozinha aqui é a nossa região de liquidez para a ponta vendedora. Deixa eu até mapear aqui rapidinho, depois eu apago. Mas esse é o ponto de liquidez aqui, ó. Tá? Né? Então eu falei assim, ó, ele vindo testar aqui, qual ele fizer antes eu pego, porque para mim tem vazão aqui para os dois lados, para baixo e para cima. Então se ele fizer aqui um ABC, fizer isso aqui, voltar a testar aqui e der condição, ele vai estar mais ou menos no 7,640 dessa pernada. Então eu posso catar aqui, ó, esse ponto de liquidez para compra. Caso não venha fazer isso e ele volte e buscar ali após quebrar a estrutura, né, buscar essa liquidez, eu vou partir para venda, independente. Tá? Peguei a venda aqui com o stop na máxima, vamos lá para queda. Detalhe que ele desceu direto, né? Ele não fez nenhum ABC aqui, ó. Desceu direto, tá? Quem antecipou aqui, tá? Até perguntaram na sala, teve gente que pegou a venda, falou assim: "Ah, eu vou pegar aqui no risco, né?" Não tá errado, tá? É uma entrada por risco, tá, pessoal? OK? E nesse momento você vai ver no dólar. Depois eu vou falar no dólar, o dólar eu perdi a entrada, tá? Eu fiquei fazendo a leitura que eu tô fazendo aqui para vocês, tá? Eu fiquei fazendo a leitura e o dólar eu já tinha traçado a estratégia no começo do pregão. Falei, pessoal, se ele fizer trap da mínima aí desse candle de quinta-feira, compra. Se ele fizer trap na máxima, venda. É isso que a gente vai fazer. Ele foi lá fazer a mínima. Eu aqui explicando. Até falei na sala, falei, cara, o que que eu tava fazendo para ter perdido a entrada de 70 pontos no dólar? Eu tava aqui ensinando, cara, falando, cara. Entendeu? Mas tá tudo bem, a sala é para isso, né, cara? Eu vou ensinar, vou falar e é claro que tem momento que a gente precisa ficar mais ali no foco, né? Mas enfim, o mercado desceu, foi, precificou, e aí começou a descer, descer, não fez nem pullback na VWAP, trocar polaridade na VWAP, foi indo. Se eu colocar aqui o gráfico de média, você vai ver que nem pullback raso, ó, olha a média de 8 aí, ó. Esticou, veio esticadona, só que ele veio aqui no fundo da cunha, tá? Quando ele vem no fundo da cunha, meus amigos, eu olhei, pessoal, para essa micro quebra aqui, ó, tá? Olhei exatamente para essa micro quebra. A gente comprou no 560, 570, 580, não lembro aqui agora. Ó. Ele rompe essa máxima. E aí, como ele já tinha feito aqui esse micro pivô, no 1 minuto até dá para ver bem melhor, tá? Falei, pessoal, no fundo da cunha, vindo buscar liquidez, eu vou tomar a compra aqui, ó, com stop na mínima. Stopzinho de 90 pontos. Ele nos tira da operação. Optei por não pagar pedágio, tá? Falei, pessoal, não vou pagar pedágio nesse momento. Eu vou esperar uma nova captura de liquidez. Então veja que ele até faz o movimento aqui de deriva, ok? Volta a romper. E o que que eu comentei? Ó, se ele voltar a testar aqui novamente as mínimas, a gente vai catar compra. Por quê? Porque tem uma micro quebra de estrutura aqui. Ele voltou a fazer isso? Não. Subiu reto. Subiu reto. Aí eu fiz aquela aula no final do pregão. Falei, pessoal, temos duas condições aqui, tá? Temos a troca de polaridade aqui dos fundos anteriores, ok? Temos a retração. Vou até deixar com as médias para você ver aqui que eu nem usei média para balizar a entrada aqui, tá? Aí, olha aqui, ó. Falei, pessoal, nós temos a captura de liquidez aqui embaixo, tá? Inclusive, ó, essa caixinha verde foi mapeada ali na sexta-feira, né? Fiz o fechamento com os meus alunos.
E aí eu fiz isso aqui, ó. Deixa eu mostrar para vocês, tá? Falei, pessoal, tem a compra e tem a venda. Aí o que que você pensa assim, pô, Vitor, o que que eu faço? Eu compro ou vendo? Qual ativar primeiro, tá? E aí aqui a retração. Falei, pessoal, ó, 50%. Daí eu expliquei, eu falei, pessoal, se ele voltar aqui, ó, romper essa máxima, tá? Tentou romper essa máxima, quendo de indecisão ou reversão, presume a falha do pivô, vende para voltar na captura de liquidez, exatamente onde o preço parou. Tinha inclusive uma ordem aqui. Eu postei até um print, né? Postei até um print de do aluno, né? Porque teve gente que não pegou a compra, chegou lá embaixo, não pegou a venda aqui, chegou lá embaixo e pegou a compra. Teve gente que pegou a venda, gerenciou o movimento e não pegou a compra, tá? Vou explicar isso para vocês aqui, tá? É que eu tenho essa regra assim, né, pessoal? Tem gente que pode julgar que é errado ou correto, mas eu gosto de é, limitar essa questão de. Isso daí limita. Isso ajuda muita gente a não ficar girando no mercado, entendeu? Isso é muito importante porque ajuda as pessoas a não ficarem girando no mercado, tá? Olha aqui, ó. Então foi exatamente isso aqui, olha a vendinha aqui, ó. Presumi a falha, ó. Tá? E aí, caí vendido. Aqui era a captura de liquidez. Aqui eu guardei dinheiro no bolso, 600 pontos de gain. Fiquei com um percentual. Eu sempre fico, pessoal. Eu sempre fico, tá? Eu sempre fico, tá? Sempre fico com um percentual aqui, né? 20% da mão, né? Ainda mais esse horário. Eu não ia ficar na tela, né? Tá? Mas olha que interessante, pessoal. Então, como aqui, ó, lembra que aquela quarta-feira que eu tomei stop num ponto de captura de liquidez, não foi basicamente a mesma coisa? O mercado vem, quebra a estrutura aqui, ó. Então eu marco o topo anterior, tá? Eu marco os fundos anteriores. Aqui é a captura de liquidez. O que que eu fiz aquela quarta-feira? E eu repito, eu só não comprei aqui nesse fundo aqui na sexta-feira porque eu estava vendido. E, logicamente, era um movimento alinhado com 60 minutos, ele poderia continuar caindo. A única coisa que poderia impedir, ou pelo menos trazer uma expectativa de que não continuasse, é o fundo da cunha, porque aqui estava no fundo da cunha dos 60 minutos. Ok? Tá entendendo como que funciona o mercado? O que que o mercado faz aqui, ó? Vou para 5 minutos agora. O que que o mercado faz aqui, ó? O mercado vem, tá? Marca aqui, ó. Coisa linda, isso aqui, coisa linda, né? Olha aqui no que ele segurou, ó. Veja que aqui, pessoal, ó. Eu mostrei a quebra no 5, no 2 minutos, né? Mas veja que aqui é o fundo, ó, desse movimento que ele corrige, ó. E quando ele volta a romper o 18, aqui é o fundo mais baixo confirmado, certo? E aonde ele ativa o último pivô e não permanece abaixo, ele volta para romper essa máxima, é considerado desse ponto aqui até essa mínima captura de liquidez. Na verdade, eu considero o corpo real, né? Tá? Só que às vezes acaba destoando um pouco o corpo real aqui, por isso que eu aumento um pouco a faixa de preço. E eu somo sempre o quê? Com retrações, tá? Então coincidiu a retração de 7,6 com essa entrada aqui. Nesse tipo de condição, geralmente não precisa de gatilho não, tá? Eu costumo fazer muito uma quebra contra a tendência, entrar por uma captura de liquidez após quebra de estrutura contra a tendência ou a favor da tendência maior, ok? É, Posicionando metade dos contratos, e aí, quando eu tiver um gatilho aí, eu adiciono a outra metade, ou seja, eu monto minha operação ali. São variáveis, tá? Tá? E olha o que que ele fez. Olha que coisa linda, meus amigos. Tá? Tanto que aqui, ó, vamos lá, mesma coisa, pessoal. Aqui poderia ser também, após ele fazer um movimento, ó, veja que ele ativou aqui, ó, um pivô de alta, tá? Quem tinha antecipado o pedágio aqui, eu até falei na sala, protege no fundo mais alto. Tá? Porque esse preço poderia seguir aqui, ó. Faz, rompe novamente, stop aqui. Corrige e volta a romper, novo fundo mais alto. Corrige e volta a romper, novo fundo mais. Você vai cadenciando o movimento. Trade se gerencia, tá? Trade se gerencia, tá? Mesma coisa que eu fiz aqui. Eu seria hipócrita falar para vocês que trade se gerencia. Eu sair 100% da operação, o preço corrigir e fazer isso aqui, ó. Entregar mais uma pernada de 800. Poderia. Por isso que trade se gerencia. Você está no trade, deixa o lucro correr.
gerencia a operação, faz parcial, coloca parte do dinheiro no bolso. Isso você tem que fazer. Principalmente se teve uma quebra aqui, uma quebra de estrutura aqui, ó, você não vai colocar dinheiro, tá? Ele desqualifica essa quebra. Ó, quando ele falha o pivô, eu presumo a falha do pivô vendo aqui em cima, ele volta a quebrar essa estrutura. O que que eu imagino? Esse preço pode continuar descendo. E da mesma forma, meus amigos, que eu poderia novamente mapear onde ele ativou essa máxima aqui, ó, ok? E ele desceu como ponto de captura de liquidez aqui em cima, ó. Pode ver que ele até respeitou essa região no primeiro momento, ó. Bateu, travou, bateu, não conseguiu, foi indo, ó. Daí ele ganhou força e acabou rompendo. Final do pregão também, né? Entendeu? Então tá aí, ó. E teve aluno que pegou aqui, ó. Coisa linda. Pessoal, para segunda-feira, ele tá encaixado aqui numa região. Caramba, tem bastante coisa aqui, hein? Tem bastante coisa aqui, hein? Porque ele tá no fundo de uma cunha e ele também, ao mesmo tempo, ele tá na retração dessa pernada. Pode estar falhando novamente essas máximas e voltar a buscar liquidez aqui também. Tem bastante coisa, tá? Tem bastante coisa, tá? Como o Cunha é uma expectativa que pode ser considerada como distribuição também, ele pode estar fazendo o quê, ó? Pode acelerar aqui na alta também, tá? Né? Eu torceria para ele voltar aqui, fazer uma regressão desse último movimento, para mim poder estabelecer uma compra barata e aí ver ele tendo força para buscar aqui e suprir pontos de liquidez que tem aqui. Mas, logicamente, segunda-feira eu vou trazer isso aqui para vocês aí que estão na sala ao vivo, tá? Beleza? Vamos lá. É... Pô, tem bastante coisa aí, né? Ó, troca de polaridade aqui, tá? Tem bastante coisa aí, né? Beleza? Gráfico diário aí, ó. Tá? Gráfico diário, ele está numa retração. Veja só, deixa eu pegar aqui. Ó, no gráfico ajustado, pessoal, ele parou exatamente no 61,8, ó, topo anterior, tá? No gráfico sem ajuste, ele já passou do 61. Mas é um candle de dúvida, após aqui o preço descer bastante, posso presumir aí que seja uma falha desse pivô aqui e ele possa entregar um movimento voltando para 20 do diário. Tem bastante coisa que eu vou trazer na segunda, tá? Senão vai ficar muito esticado esse vídeo aqui, tá? E vamos falar do dólar rapidinho, pessoal. O dólar, pessoal, foi uma das semanas que eu menos surfei movimentos aí dos últimos 3, 4 meses, tá? Mas mesmo assim, deu trade de 30 pontos, 20 pontos, tá? Deu ótimas oportunidades. Vamos lá. Deixa eu só lembrar o que aconteceu aí na quarta-feira, pessoal, que foi que eu comentei o do índice, eu vou falar aqui do dólar também da quarta-feira, tá? Lembrando que a gente fez aqui, deixa eu dar uma olhadinha. A gente fez compra aqui na semana passada na mínima. Ele voltou aqui, eu esperei o reteste na segunda-feira, não acionou, tá? Infelizmente, pessoal, esperei só o reteste aqui, ele não veio fazer, fiquei de fora dessa operação. Lembrando que na mesma região aí na semana anterior a gente fez uma compra de 40 pontos exatamente aqui, tá? Exatamente aqui, né? E ele acabou aí entregando aí 43 pontos para nós, mas deixa eu lembrar aqui na quarta-feira, vamos lá, dia 7, dia 8, dia 9, tá aqui, ó, dia 9. Pessoal, no dia 9, eu vou apagar tudo aqui, tá? Desculpa eu me alongar um pouquinho aqui, mas é bastante conteúdo aqui, tá? Eu vou aqui, ó. O que que acontece, pessoal? Quando eu coloco o gráfico de 60 minutos aqui, você vai ver que aqui, você vai ver que aqui, aonde a gente fez essa venda, eu até tinha marcado isso aqui, ó. Falei, pessoal, aqui é a venda. Chegando ali, esticado 7640 dessa pernada, eu vou fazer uma vendinha aqui, tá? Foi isso que eu marquei, tá? Beleza? Um ponto de liquidez muito bom. Bom, e o preço ele já vinha, observe que ele já vinha de uma amplitude bem generosa aqui de 60 minutos, tá? Já vinha numa amplitude aqui. E no final do pregão do dia 8 da terça-feira, ele fez uma cunha. Na terça-feira, para vocês terem ideia, a gente fez uma venda bem aqui. Era um 7640 numa retração menor. Pegamos aqui, ele chegou a quebrar a estrutura, olha que coisa linda. Pena que segurou no fechamento do gap e acabou subindo, tá? Deu 22 pontinhos, na verdade, aqui, tá? Ok? Aqui deu outra venda, né? A gente fez outra venda aqui, chegou a pagar o risco 1 para 1, depois voltou a nos tirar da operação, tá? E aí foi isso. Só que ele fechou uma cunha, tá?
Geralmente, pessoal, uma cunha aí, essa no caso é até uma cunha de continuidade, tá? Mas geralmente uma cunha aí, como essa, perdão, uma cunha de reversão, tá? Cunha de continuidade, eu teria que ter isso aqui, ó. Mercado subindo, faz uma cunha aqui para continuar subindo, tá? Essa cunha aqui traz uma expectativa de reversão, ok? Quando o mercado faz essa movimentação acelerada, inclusive eu falei no pré-mercado, pessoal, eu vou fazer vendas aqui. Se ele for para cima nas retrações aqui, eu vou olhar para a ponta vendedora. Eu só vou comprar se ele fizer uma manipulação aqui dessa cunha. Ele faz um movimento trazendo comprador, respeita nas bases onde já respeitou, porque aqui tem um bloco de preço importante, né? Veja que ele rejeitou aqui a reversão, mesmo após quebrar a estrutura. Então, se ele rejeitou a reversão aqui e o preço voltar a testar essa região, eu pego a compra daqui. Eu tenho fôlego para ir até o 7,6. Caso contrário, eu não vou fazer isso, né? E aí, o que o preço apresentou para nós? Não veio buscar essa liquidez. Tá aí, tudo bem. Vida que segue, tô no gráfico de 5 minutos. Só que quando ele chega aqui, pessoal, aqui, por exemplo, ó, eu quase peguei o candle 3, falei na sala, falei, não, pessoal, calma, paciência, não consigo lembrar quais os motivos que eu falei para segurar um pouco a venda. Falei, não, calma, não tá no ponto ainda, tá? Porque tinha um 7640 aqui, tinha um gap mais antigo aqui nessa região. Falei, calma, pessoal, vamos esperar. O candle 7 também poderia ter feito, ó, o candle 7, pessoal, ele foi um candle que aparentemente, ó, ele absorveu, tá? Um pouco aí dos comprados. Falei, cara, isso aqui pode ser um trap, ele já desabar. Desabou, não. Aí o preço vem e mostra um candle rejeitando novamente a máxima. Só que a diferença é que esse set ele cravou bem exatamente 7640. Exatamente 7640, senhoras e senhores. Aí o que que eu vou fazer? Vou comprar aqui? Não. Vou uma vez. Eu falo assim, uma característica do dólar, pessoal. O dólar não dá para brigar contra o fluxo. Ok? O dólar não dá para brigar contra o fluxo. Inclusive, nesse dia, se não me engano, um aluno falou assim: Vitor, você fala que o dólar não dá para brigar contra o fluxo, mas não era melhor então ter passado essa operação aqui? Então, vamos lá. Quando eu faço um trade especulando a expectativa da falha na reversão, eu não estou brigando, eu estou especulando. Tanto que foi o único trade aqui, pessoal, desse dia. O único trade. Quantos pontos de stop? 6,5, se eu não me engano. 6,5. Até falei, reduz a mão, porque eu prefiro que ele venha aqui. A gente dosa a mão, senta ele bater aqui na VWAP. Se ele quebrar a estrutura abaixo do 8, não tem problema. A gente guardou uma parcial aqui, ele desce mais um pouquinho. É natural que ele possa vir testar aqui novamente, buscar liquidez, e aí para poder ter mais, de fato, mais liquidez para poder continuar acelerando na queda. Então a gente monta a nossa operação. Vamos leve, fazer uma parcial 2-1 do risco, volta, adicionamos e trabalhamos a queda. Não fez isso, estourou, subiu um stopzinho, entendeu? Às vezes o pessoal fala, pô, Vitor, mas você faz parcial, cara. Às vezes você faz parcial e isso acaba não sendo ruim. Cara, mas tem entrada que a gente dosa a mão ali, às vezes a entrada que a gente dosa a mão até aqui estopa. Então qual que é o problema? Não dá para você tomar o mesmo risco em todo trade, tá? Quantidade de contrato. Tem um tipo de operação, tem operação que é de risco, tem risco que é a favor da tendência do 5, tem risco que é contra a tendência do 5. Tem risco, tem entrada por risco que é contra os 5 minutos, mas a favor da expectativa do diário de 60 minutos. Tem que entender todas essas variações e essas composições. O que eu já fui, às vezes, criticado por seguidor que não entende a forma como eu opero, passa o tempo dele, agora entendi, agora entendi. É que você operou contra os 5, mas os 5 minutos, ele estava encaixado na tendência de baixa dos 60, e os 5 minutos estava subindo, mas você tentou vender ele porque o 60 estava caindo. Agora entendi. A pessoa vai entendendo. Tem três tendências. Eu lembro a pessoa fala assim, ó, lembra que tem três tendências: tendência primária, tendência secundária, tendência terciária, entendeu? 5 minutos, tendência terciária, ela é mais frágil, ela vai falhar mais, ela vai mentir mais. Tendência de 60 minutos, a tendência que eu considero como tendência secundária, que ela é muito importante. Tendência primária, aquela que vai editar o mercado, tende a editar, entendeu? Que é no gráfico diário. Então tem que entender e trabalhar isso daí. Eu já fiz uma entrada contra os 60 e contra os 5 minutos, porque estava num ponto barato no gráfico diário. E as pessoas não entenderam, pô, mas você entrou contra os 60 minutos e contra os 5 e deu certo. Não, mas não é louco esse trade? Depende, se estiver encaixado com o gráfico diário. Se eu estopar é 5 pontos no dólar, 6 pontos no dólar. Se ele me entregar é 40, 30, 35. Se me estopar no índice é 100, 150. Se me der ganho, ele vai me dar 1.000 pontos, pode me dar 800, 700 mil. Enfim, um risco-retorno absurdo.
É aquele tipo de entrada que você fala assim, cara, eu aceito perder. Tá dentro do método, tá dentro da expectativa, eu vou fazer. E aí o mercado acaba estopando isso quarta-feira, né, pessoal? Por isso que eu até coloquei aqui, ó, 7640 ó, no Scout aqui. E aí a gente vai para quinta-feira, né? E aí o que que acontece na quinta-feira? Foi meio trabalhoso, tá, pessoal? Olha a quinta-feira aqui, ó. Esse foi o pregão de quinta-feira. Quando a gente faz esse mapeamento de quinta-feira aqui, meus amigos, eu falei, pessoal, dá pra gente fazer a venda lá. A gente fez igual o índice aqui, tá? Pregou a venda bem no stop aqui, bem no fechamento de gap, tá? Fechamento de gap. Então eu comentei, vamos pendurar aqui, porque se ele bater na nossa entrada, ele já acelera. Só que, poucos minutos depois, as ordens do livro visual, elas subiram muito aqui, ó, tá? E aí o meu ajuste fino, ele passou a ser um pouco mais acima, acho que foi no 14, se não me engano, 5614, tá? Então passou a ser um pouco acima, né? Olha o que que ele faz, senhoras e senhores. Lembra que o índice ele pegou a ordem 9h30 da manhã e já veio, que tinha notícia? O dólar daria super certo nossa venda, ó. Veja que nesse candle set aqui, ó, bate exatamente ali, tá? Bate exatamente ali e desce 23, 22 pontos, ó. Seria um trade absurdo, né? Ah, Vitor, mas depois voltou a romper. Sim, mas eu já teria pago 24 pontos. Aí a tua pergunta agora vai ser assim, mas por que que você vendeu aí, cara? O mercado não estava para alta? Então, lembra que estava na retração aí, 7640, e aqui em cima tinha uma retração maior ainda, tá? Veja que eu mostrei para vocês a decisão que eu tomei antecipadamente para fazer o trade, e aí eu vou mostrar aqui esse gráfico macro aqui, ó. Tinha um outro 7640 macro aqui, ó, tá? Voltamos lá, ó. Toda essa amplitude de baixa aí, ó. Voltamos lá para 5 minutos. Olha aí, ó. Então, onde que ele estava aqui, ó? Ah, detalhe, não estava cravado no 7640, mas aquilo que eu falo, entre a região, pessoal, passou do 61 até o 7640, uma região de liquidez que eu vejo para reverter. Inclusive, eu considero que é a região mais barata, ok, para você pegar um trade de reversão. Inclusive, não só isso, olha a amplitude da alta. Então, olha o movimento da amplitude da alta. Falei, esse preço pode até puxar na alta, mas eu vou acreditar numa reversão aqui, ó, tá? Ok? Numa correção, perdão, testando os topos anteriores, testando essa cunha aqui, tá? E outra, estava numa região aqui de topos anteriores, tá? Ok? Muita troca de polaridade nessa região no passado aqui, ó. Muita troca de polaridade, né? Inclusive foi onde o preço fechou aí na sexta-feira, né? Então, realmente, muito argumento técnico aí para acreditar de fato nessa venda. E a gente veio para o micro, ou para os 5 minutos aí também, né? Tanto faz. E veja que exatamente aqui, ó. Aqui era um fundo mais alto, certo? O que que ele faz no começo do pregão aqui, ó? Ele não rompe essa mínima? Quando ele rompe essa mínima, eu falei, pessoal, ele voltando a testar aqui em cima, ele vai voltar a capturar a liquidez. Voltando a capturar a liquidez, a gente vai fazer a nossa operação. Se você olhar, voltar depois do vídeo, assistir novamente, você vai ver que nesse mesmo dia a gente estava pendurando a ordem lá para pegar, e foi a ordem que pegou às 9h30 da manhã na notícia. Então, olha as confluências na região aqui, ó, 7,6, fechamento de gap, entendeu? Se duvidar, tinha até uma POC aqui, não duvido nada que tinha uma POC aqui nessa região. Tá, vou até puxar aqui, ó. Olha aí, ó. O POC era um pouquinho abaixo, né? Quase igual o índice, né? Só que em ponta contrária, né? E aí, pessoal, como a gente arrastou, nesse momento aqui eu falei, ah, cara, não acredito, né? Até falei na sala, falei, putz, pessoal, olha só que dor no coração, só falta esse preço acelerar no candle set e a gente ficar com a ordem pendurada ali, que foi no 514, se eu não me engano, 5614. Aí o mercado foi lá e voltou, né? Olha só. Eu torço para que em outros lugares as pessoas não tenham comprado aqui no candle 8, né? Porque a gente estava vendendo aqui, ó, stop na máxima, né? Tanto que foi isso aqui daí, ó. Deixa eu ver. Eu acho que eu tenho a imagem aqui, ó. Olha, foi os únicos dois trades que a gente fez, ó, no índice. Claro que isso aqui chegou a pagar mais depois, né? Esse aqui foi pela manhã, no final da manhã que eu tirei print. O dólar chegou a pagar 34, chegou a ficar 4,5 pontos negativo e o índice chegou a ficar só 65 pontos negativo, né? Ok? E aí, pegou a nossa venda no dolinha e aí ele veio para baixo, né? Pena que parou no meio do caminho aqui, né? Pena que parou, né? Beleza? E aí foi isso, dólar. Fez mais nada, né? Fez mais nada, ó, ficou travado aí, ó. E daí, pessoal, fechou em um doji. Fechou num doji.
tá? Fechou num doji, quinta-feira. E aí, quando a gente vem aí para sexta-feira no pré-mercado, quer saber o que que eu falei? Eu vou explicar aqui para vocês. Ó, quando fechou num doji nas retrações macro, eu expliquei todo o conceito. Eu vou reprisar, digamos assim, o que que foi falado, tá? E aqui, ó, eu vou rapidamente, só o recorte de sexta-feira, só para vocês verem o que eu falei no dólar aqui. Por isso que eu fiquei arrependido de estar distraído com o índice na questão da análise, explicando para vocês da falha. E aí, quando eu fui olhar pro dólar, o dólar tinha passado a compra, entendeu? Perdi 60 pontinhos. Aí faz parte, não tem problema não, né? E ainda essa semana o dólar foi muito boa, só que assim, a gente está fazendo aí, em média no dólar, de 80 a 120 pontos. As últimas semanas aí foram sensacionais. O índice a gente tem pegou ótimos trades, com certeza. Mas o dólar sempre é mais cirúrgico, tá? Então veja que eu comentei aqui, ó. Aqui testar as máximas, que já eram expectativas de ontem. E aí, semana que vem, é outra semana, pode voltar a subir, pode devolver em V. Enfim, daí é outra semana. Mas a expectativa de ontem continua sendo isso aqui, ó. Tá? Conflui com os topos anteriores. Aqui eu comentando na venda, né? A expectativa caso a gente pegasse uma falha lá em cima. Né? Preço trocando uma polaridade aqui, ó. Certo? Então essa é a expectativa que eu tenho, tá? Não tem nada de novo nos 60 minutos, né? Mas como eu disse, né? Se ele vem aqui, ó, agora presta atenção, eu falo da possível falha, né? Porque o gráfico diário tinha fechado no doji. Isso aqui foi na sexta-feira, 8h44 da manhã. Aqui, ó, nessa mínima. Rejeita essa mínima, uma vez dá pra gente pagar uma compra. Pelo tempo gráfico menor, tá? Acreditando que é um trap dessa mínima para nos 60 minutos, quem sabe, porque não, às vezes até na primeira hora aí, ó, ele faz um candle forte aqui, ó. Olha aqui, ó, 8h45 da manhã. 8h45 da manhã. Vamos ver os 60 minutos aqui do que aconteceu. Olha isso aqui. Por isso que eu fiquei de cara. Porque esse trade encaixando aqui, eu ia olhar pro índice, mas nem a pau, cara. Nem a pau, cara. Mas por que que às vezes eu foco mais no índice na sala? Porque 90% da galera é mais índice, pessoal. E aos poucos eu tento desmistificar isso. Vocês não estão aqui para ter um preferido. Cara, a gente tem que olhar para os dois, tá? Não tô culpando ninguém, não. Eu não peguei o trade, não teve aluno que pegou 70 pontos aí. Vários alunos aí pegaram na sala, entendeu? Pegaram essa análise, eu vou para cima. O que que o mercado fez aqui, ó? Você tá entendendo? O mercado fez um trap aqui, cara. Olha que coisa linda. Coisa baseada dentro do método. Não adianta eu chegar aqui e falar, pessoal, não, ó, vocês estão vendo que ele deu aqui a compra? Não, eu falei antes a expectativa, tá? Então, um pico ali de distração, por isso que segunda-feira, claro, teve situação que aconteceu aí na semana, na quinta-feira, que sexta-feira eu vim assim, sabe, tipo, bem, cara, desanimado, assim, sabe? Falei, por mim, eu pegar meu filho e minha mulher e ir pra qualquer lugar aí. Mas enfim, né? Aí eu fui bem assim, meio que, sexta-feira, vamos ver o que vai acontecer. Erro meu, entendeu? Segunda-feira, sangue no olho, tá? Segunda-feira, terça, quarta, quinta, sexta-feira, semana que vem, sangue no olho. Agora só vamos ver aqui. Olha que coisa linda. Vocês estão entendendo, pessoal? Olha que coisa linda. Para buscar um trap dessa máxima, ou 7640 lá Ó, em cima, ou supriu aquele topo daquele 7640. candle ali de semanal. Tá entendendo? Supriu 7640. Ele não fez um trap que dá mínimo? Ele passou de 7640. Aí eu posso, né? Vamos lá. Pô, por que será que ele passou de 7640? Será que a Fibo, eu já deveria puxar ela aqui em cima? Olha só, não bateu aqui. Pô, mas você errou a fibra aqui? Não. Geralmente, quando ele tem um pavio que destoa muito aqui, ó, eu não vou por ele. Eu vou pela maioria, onde que mais se aproximou aqui, ó. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, ó, seis, sete nessa região. Então, isso aqui eu considerei, pô, às vezes é digamos assim, um espasmo do preço, entendeu? Não tem problema, ele foi lá buscou o 7640 maior. Tá entendendo? Eu venho aqui e só faço ajuste fino. Inclusive, eu prefiro traçar assim, porque às vezes se eu vou deixar uma parcial, entendeu? Se eu deixo aqui em cima, vai que de fato foi lá um espasmo do preço, uma acelerada, lá uma violinada das máximas ali. Então eu prefiro trabalhar um pouco menor aqui, ó. 8, 9 pontos menor, não tem problema. Tá? E a gente vai aqui para os 5 minutos ou 60 minutos, o que que ele fez, ó? Olha aqui, ó. Olha que coisa linda, gente. Olha que coisa linda isso aqui, meus amigos. Você tá entendendo? Por isso que eu falo que foi um trade perdido, cara. Tá? E daí a entrada aqui, ó, teria sido pelo 1 minuto, ó.
tá? Eu vi gente falando assim, pô, Vitão, VWAP, vendo. Pessoal, não. Você tem que entender a malícia do preço, pessoal. Imagine quem vendeu aqui, ó. Imagine quem vendeu, pessoal. Eu vou fazer um vídeo depois operando três tipos de. Como se opera o pivô. Existem três formas. Veja que aqui é um pivô lindo. É lindo, pessoal. Que teve de gente que vendeu aqui. Muita gente. Eu não vendo, o stop dele é caro. Vender a correção do pivô, presumir o fundo, a correção dele para daí vir para baixo, já é mais interessante, mas tem que estar num contexto legal. E aí tem a terceira expectativa, que é após ele ativar, você presume que ele vai falhar e você compra ele. No caso, se for um pivô de baixa, né? Se for um pivô de alta, você presume que ele vai falhar e vende o topo dele. É sensacional isso aqui. Se tiver em contexto isso aqui, pessoal, é delicioso, porque poucas pessoas acreditam nisso. Parte dessas pessoas elas não sabem qualificar um potencial contexto para operar a falha. E elas vão no tradicional, elas pegam a ativação do pivô de alta, ativação do pivô de baixa, ou presumem a correção dele, geralmente apoiada numa VWAP, apoiada numa média, às vezes até apoiada num fundo anterior, né? Aqui, né, se você for parar para pensar, de fato ele fez isso, ó, tinha um fundo aqui, ó, né, rompeu, voltou a trocar polaridade, vendeu. Digamos assim, o setup em si não era feio para fazer isso, não era incorreto, era adequado. Porém, quando você analisa o contexto que o mercado está apresentando, talvez não é a melhor decisão. É natural pensar que ele pode fazer uma manipulação, tá? Natural que ele pode fazer uma manipulação aqui e aí ele volta a entregar a queda. Por quê? Porque ele precisa de mais liquidez, tá? Nesse caso aqui não foi de fato que aconteceu, tá? Então entenderam como que funciona, pessoal? Entenderam como que funciona? Olha que coisa linda, cara. Então tá aí, pessoal. Espero que vocês tenham gostado desse conteúdo. Logicamente aí, ó, boa a venda precificada, tá? Teve gente teve aluno que pegou lá em cima. Na verdade, eu comentei sobre a região aí, ó, de fazer as vendas aqui em cima, tá? Eu fiz uma janela de preço e pendurei a venda aqui. é, E esse candle 57 que ele bateu na primeira venda, eu distribuí os lotes, deixei uma parte aqui, uma parte aqui, uma parte aqui, com o stop total aqui em cima. Ele bateu nessa ordem e não consumiu, pessoal. Dele desceu acho que uns 40 pontos, se não me engano aí, tá? Teria pago uns 40 pontos, né? Como eu não tava ó, 43, ó. Como eu não tava na tela, pessoal, aí eu não ia ficar muito acompanhando, né? Falei, vou deixar pendurado lá, se ele me estopar, eu vou perder uns 3 pontos, 4 pontos aí, mas se ele me entregar, ele pode me entregar 30. Olha que bonito. Então é isso, meus amigos. Espero que vocês tenham gostado desse conteúdo aí, tá bom? Você que assistiu esse vídeo, pessoal, você assistiu esse conteúdo e você não tá na sala e você quer, eu vou fazer assim aí para a próxima semana, para começar essa segunda, e você quer ter acesso a uma oferta especial para começar na sala ao vivo, ou se quiser também, na verdade a mentoria eu não sei se eu liberaria conteúdo aí, tá? Mas se você quiser ter acesso a uma oferta especial, quiser participar do projeto, quiser, não vem aqui para tipo ser aquele cara, sabe, mochilão, já, sabe aqueles cara mochilão? Só tá dependendo de algo? Não, eu quero que você aprenda. Eu vou te ajudar, eu vou comentar a possibilidade, eu vou comentar a entrada, eu vou comentar o tipo de entrada que nós utilizamos, eu vou narrar as situações para você, mas eu quero que você se esforce para que você não dependa só de ficar esperando que eu mande e você comprar. Primeiro que eu nem mando ninguém comprar. Mas se você tem interesse de realmente evoluir, entender, e aquilo que eu falo muitas das vezes, né? Talvez o que te falta não é aprender mais sobre o mercado, é um mentor que te ajude durante o mercado ao vivo, no campo de batalha, sem gráfico parado. Então, me chama no contato, quer ver qual contato você vai me chamar? Eu vou deixar o link aqui. Bom, me chama, sei lá, no Instagram, me chama em algum outro contato aí, tá? O pessoal do suporte. Eu vou deixar os links na descrição aqui, me chama. E aí você recebe essa oferta especial, tá bom? Então é isso. Bons estudos para vocês. Aproveite bastante, se dedique, façam as anotações de vocês e qualquer dúvida, qualquer outra pergunta, eu fico à disposição aí para poder estar ajudando. Tá bom, pessoal? É isso. Fui!